Olá! Como é ser governado pelas pessoas? Como você se sente sendo governado por governos que têm uma visão de mundo diferente da sua? Como é para você ficar sob a tutela de ministérios, de governos, de leis, de um sistema que é contra, por exemplo, coisas que são importantes para você? A sua visão de liberdade, as suas buscas pessoais. Como é isso para você? Nesse vídeo eu quero compartilhar algumas ideias sobre política que estão no meu livro O Estado Não Veio de Marte. Inclusive como uma crítica aí ao fato que muitas pessoas criticam o governo, os governos, mas estão sempre perguntando o que o Estado vai fazer para resolver essas questões. Porque o Estado não age desse jeito ou de outro. Ou seja, mostrando que as pessoas acreditam de fato que o Estado é esse ente abstrato, é um Deus capaz de resolver os nossos problemas. Quando o que a gente percebe é que ele é o causador disso. Mas para além dessa querela mais atual, mas que pouca gente conhece, entre o estatismo e o anarcocapitalismo, ou entre o individualismo, para além disso, a questão básica é que o Estado existe porque ele reflete o que as pessoas querem. O grupo de pessoas que estão ao nosso redor, do qual nós fazemos parte, querem exatamente a sociedade, o país, especificamente, da forma como ele está. Isso é um ponto, é um fato pacífico. Então muitas vezes nós estamos em conversas no dia a dia, fazendo debates e acreditando que tudo é uma questão de convencer o outro, esquecendo que na verdade a nossa visão de mundo ela está ligada à nossa experiência de vida, as nossas vivências nos trouxeram até aqui. É por meio delas que a gente acredita como deveria ser o governo, se não deveria haver governo, por exemplo. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas ideias sobre esse livro, O Estado Não Veio de Marte, que eu publiquei há um tempo atrás. Qual é a infraestrutura do Estado? Você se lembra que nós que fomos formados em escola e universidade dentro de uma visão marxista, quem passou pelas ciências humanas ou no ensino médio nos últimos 30 anos, bebeu da cartilha socialista. Então eu estou Marx. Ele falava sobre a infraestrutura, que ela gera a superestrutura e essa coisa toda. Só que qual é a infraestrutura que eu quero apresentar para você, que faz as coisas serem como são? É o homem. O homem é a infraestrutura, ele é a medida de como as coisas estão. E aqui eu já vou abrir um parêntese rápido. Muitas pessoas gostam de participar da vida política e querendo sempre mudar as coisas para que o mundo fique mais ou menos como ela gostaria para viver a própria vida. E a maneira mais sã, natural, saudável de você fazer isso é você agindo de uma maneira individualista, você sair pelo mundo para você se ajuntar com um tipo de grupo de pessoas, não importa em que país ou cidade, mais parecido com aquilo que você gosta. Você já vai ter resolvido o problema da sua vida, da sua visão de sociedade. Não é saudável você ficar fazendo debates de uma maneira muito ferrenha para construir em torno de você algo para que você possa viver. Se você quiser fazer isso, mas o preço é caro. O preço, por exemplo, é você parar de cuidar de você, de buscar os seus objetivos. Eu acho que não vale a pena. Hoje, para mim, é muito claro. Para mim é muito claro, ao invés de mudar o meio, se mudar do meio. Mas vamos seguindo com a discussão? Então a infraestrutura básica é o homem. O que está aí, os governos que estão aí, o aparelho do Estado que está aí reflete a visão das pessoas. Comece a observar os seus parentes, familiares, vizinhos. Qual é a visão que eles têm de mundo? Eles têm visão de liberdade ou de autoritarismo? Na realidade, um segundo parênteses, é que no geral todos nós temos uma visão para nós, mas queremos uma diferente para os outros. Por exemplo, quem é que não gosta de liberdade? Todo mundo gosta, mas ele não aceita a liberdade para os outros. Não, os outros
É perigoso que os outros estejam livres, pode criar uma sociedade vulnerável, pode me prejudicar. É preciso que haja controle do Estado sobre as pessoas. Mas eu consigo ser livre. 100% das pessoas são capitalistas. Todo mundo quer automóvel, sua casa própria, propriedade. Todo mundo quer a sua propriedade, que começa com o corpo. Não aceita ser escravo de ninguém e obviamente nem deveria. Não aceita que a sua vontade seja subjugada pelos outros, nem deveria. É outra propriedade nossa. Não aceita que seus bens sejam conquistados de maneira honesta, sejam tomados por ninguém, nem deveria. Nós somos capitalistas 100% de nós. Você, se puder, vai criar o melhor cardiologista para te atender. Você acredita em mérito. Você quer o melhor para te atender. Se você é mulher, o melhor ginecologista ou ginecologista para te atender. 100% de nós somos capitalistas. Aí o cara se muda da Venezuela, da Coreia do Norte ou de Cuba, chega nos Estados Unidos e alguém pergunta para ele: você acha que o capitalismo ou o socialismo é melhor? E ele diz: o socialismo. Porque é uma distorção, uma miopia, ou a mente ela grava uma coisa totalmente diferente que a pessoa não percebe, que isso não está em harmonia com o que ela vive, com o que ela quer. É uma espécie de cegueira mental, é uma fita, como se fosse uma fita. O inconsciente é assim, ele imprime ali a ideia, está aí, a pessoa continua repetindo, mesmo que as suas ações sejam... Outro dia um colega que se diz militante do PSOL, ele se declara socialista, comunista, não gosta de comunismo, só de socialismo. Socialismo é o comunismo possível da esquerda, porque ela sabe que o comunismo 100% ele é impossível, porque você voltaria ao pré-revolução industrial e o pré-capitalismo, né? Ou seja, todo mundo igual, na miséria. Então o socialismo é aquele comunismo possível, é o meio termo que você consegue, você taxa as propriedades e os meios de produção e você vai fazendo toda a sua engenharia ali e vai arrastando a sociedade. Mas ele se declara socialista, mas, por exemplo, ele compra e vende no Mercado Livre, revende coisas, cria anúncios no Mercado Livre, ele tem investimentos na Bolsa de Valores. Então, que socialista é esse? Se declara, gosta de comprar terrenos e fazer casinhas para alugar ou vender. Mas você veja como que as pessoas... No fundo, eu sempre digo também que as pessoas, há 30 anos atrás, elas gostavam de declarar sua santidade. É uma coisa da natureza humana, de querer se declarar um Deus para os outros, fazer isso através da religião. E então era moda ser religioso, colocar uma Bíblia debaixo do braço, evangélico no caso. Então ali era uma forma dela manifestar uma superioridade em relação aos pobres mortais, que bebiam, fumavam, seriam os católicos ou de nenhuma religião. O tempo passou e aí qual foi a moda? A moda passou a ser a pessoa ser de esquerda. O religioso já não se impunha mais como alguém fenomenal. Então as pessoas passaram a se projetar como pequenos deuses para os outros. De que forma? Declarando santidade moral na sociedade. Então as pessoas começaram a se declarar que não, eu não sou homofóbico porque eu ando com amigos gays, eu não sou racista, e começa a explicar as razões. Então elas começam a fazer declarações de santidade moral, porque no fundo elas querem, então elas começam a usar a linguagem politicamente correta. Então cego ela não chama de cego, deficiente visual, para não quer desagradar. Então esse é o tipo de santidade que se criou para ficar bem com os colegas e para serem os bons do pedaço. Quer dizer, uma baita hipocrisia, que é uma coisa que existe, mas que as pessoas começaram a cultuar para poder ficarem bem para os amigos. Eu fiz alguma divagação e perdi o fio da meada, eu vou passando tópicos aqui. O livro tem vários capítulos, então, por exemplo, o capítulo estatismo, ele vai, porque a diferença entre a esquerda e a direita, quer dizer, há várias diferenças, eu reconheço, é preciso ter senso de proporção e não ficar
que não são a mesma coisa de jeito nenhum, mas para mim a direita é um antibiótico para a infecção, que é a esquerda. Porque como o Estado ele é um prestador de serviços eleito, que as pessoas escolhem, né, para que ele saqueie ali os impostos e devolve isso sustenta um bando de parasitas, mas isso não incomoda as pessoas, porque de novo volta na infraestrutura. As pessoas querem alguém, a maioria das pessoas quer seguir um líder, né, na sociedade. E o Estado é essa legião de líderes. Então o Estado presta serviços. As pessoas não perceberam ainda, um dia que perceberem, talvez isso mude, mas que o Estado, como ele presta serviço, qualquer pessoa poderia prestar aquilo. O serviço da segurança, da justiça, da educação. Aliás, a classe média, média alta e a classe alta já paga isso. Mas enfim, se você tivesse concorrência, os preços barateariam e qualquer pessoa pagaria escola, tudo. Mas enfim, o Estado é um prestador de serviço. E as pessoas não percebem que alimentá-lo, esse grande Leviatã, isso acaba sendo um tipo de infecção, porque ele é ineficiente, todo mundo sabe, ele age a partir de grupos de interesses, e as pessoas confundem, né, quando uma grande empresa, ao invés de ela gastar com pesquisa, ela vai lá e paga um deputado para fazer uma lei, para blindar, para que não entre uma concorrência, ela critica o capitalismo, ela não percebe que o problema é o estatismo, não é o capitalismo é bom, o estatismo é que é o problema. Mas eu vou discutir no capítulo aqui, estatismo, tem um capítulo que eu vou discutir o individualismo e o coletivismo. Se você puxar pela história do homem, o homem ele tem esse individualismo e coletivismo, é um antagonismo que está o tempo todo deixando a gente nessa relação de conflito. Porque no meio lá do mato, o homem pré-histórico, então para sobreviver se organiza em bandos, para que possam trocar ali as primeiras atividades, né? Enquanto um prepara um tipo de casa possível para morar, o outro vai caçar, e essa troca fazia as pessoas se organizarem em pequenos grupos. Então, agora, o fato é que se organizar em grupo, isso antagoniza com os interesses pessoais, porque cada um quer a sua liberdade, quer buscar os seus espaços, mas ao mesmo tempo todos nós precisamos oferecer alguma coisa para trocar com o outro. Baseado nessa troca, a nossa vida fica mais enriquecida. Então esse antagonismo entre individualismo e coletivismo, ele é um antagonismo histórico. E nós percebemos que o homem sai de um quase 100% coletivismo lá na pré-história, em que se identificar como indivíduo era algo bastante complicado. Então o homem tinha medo, se fosse expulso de um bando, de um grupo, como que ele sobreviveria sozinho do lado de fora? Se você puxar para os dias de hoje é possível uma pessoa se isolar em casa. É claro que você isolar em casa e ficar na internet, você não está isolado porque você está no mundo virtual. Mas eu quero me referir que hoje você pode sair de um grupo. Quantos não saem de um país e vão para outro? E chegando lá, constrói a sua vida, oferece o seu trabalho. Veja que a mobilidade é uma coisa que ficou muito mais fluida em relação a toda a história do homem. O homem nascia ali em um grupo e ali ele morria praticamente ali no meio. Aquele grupo, os primeiros nômades, andavam naquele bando. Mais ou menos o seu destino estava muito traçado com o destino do grupo ali que ele fazia parte. E aí, o que é o Estado ali? O Estado, a gente não pode dizer que haveria um Estado, mas havia ali um líder e havia um tipo de obediência. Então o coletivismo e o individualismo sempre tiveram muito, muito presente. Da Revolução Industrial, do capitalismo para cá, nós vamos ver que o individualismo começa a pulsar dentro das pessoas, a ponto de que as grandes navegações marcam muito isso, essa coragem de se lançar pelo mar ali, pessoas ali num grupo, mas assim, muitos já deixaram família para trás, então já começa essa primeira experiência. Chegando aos dias de hoje, em que hoje o individualismo ele
ele é cada vez mais forte, as pessoas fazem uma crítica por ignorância, né? As pessoas estão muito individualistas. E qual que é o problema disso? Individualismo é a expressão do eu, você manifestar o que pensa, o que quer, o que gosta, o que quer fazer, viver a vida que você quer ver, buscar os seus interesses. Qual que é o problema do individualismo? Isso ainda é uma visão distorcida. Talvez o arquétipo da coletividade fica ali cobrando na cabeça delas, que tinha que estar em grupo, em bando. E também porque as pessoas elas distorcem uma visão de que precisam ter dependência emocional de outras, o que também é uma coisa que talvez em algum momento as pessoas terão mais claro, que cada um de nós é dotado de condições de dar para si aquilo que a gente fica buscando nos outros, atenção, afeto, de maneira pessoal. Buscar isso nos outros é você buscar migalhas, é você ficar nas mãos dos outros, é você se envenenar de um tipo de afeto que faz mal para você. Só o seu faz bem para você, não você buscar isso nos outros. Depois eu tenho um capítulo que eu chamo de monarquia. Um dono de escravos cuida melhor deles porque é sua propriedade privada, porque tem muita gente que prefere a monarquia à república, a democracia, por exemplo. Mas porque pelo menos o rei cuidava melhor das terras, das pessoas ali. Quer dizer, eu acho só uma conversa fiada. Eu não consigo nem ver senso de proporção nisso, porque você vai ser igualmente tutelado, governado, limitado, massacrado por uma pequena corte que vai determinar como que as pessoas vão viver a vida. Não consigo ver senso de proporção. Mas os monarquistas gostam de achar esse senso. Eu não vejo. Depois, o socialismo, eu disse agorinha, né, que é o comunismo possível da esquerda. Porque quando o Lenin estatizou todas as propriedades na Revolução Russa de 17, rapidamente a economia deteriorou e o país começou a falir. Aí é daí que vem a máxima dele, vamos dar um passo atrás para dar dois à frente. Ele devolveu as propriedades, ele percebeu outra forma de roubar a propriedade das pessoas, que é a taxação dos impostos. Então, é uma melhor maneira de confiscar. E aí ele fez isso. E o que aconteceu então? Porque obviamente se você você toma as propriedades, estatiza, você mata na alma das pessoas a inovação, o desejo de criar, de fazer, você cria uma letargia e aí a coisa não caminha. Quando você devolve o senso de propriedade, muita gente reerguer ali um pouco as finanças. Depois, democracia, sua vida e sua propriedade nas mãos da maioria. Democracia, que é esse regime da maioria. Quer dizer, a maioria determina como você vai cuidar dos seus filhos, o que você vai comer, como você deve viver, a questão moral, como você vai fazer trocas comerciais com as pessoas. A maioria vai determinar isso, porque vai eleger representantes para isso. Isso que é a democracia. E mesmo no Brasil, a democracia é míope, porque a maioria, no Brasil, a minoria se impõe contra a maioria. Você veja, por exemplo, a maioria é conservadora, mas a minoria conseguiu aparelhar o Estado, a universidade, os jornais, e você tem uma superestrutura de esquerda sobre um povo conservador. Você veja que até a democracia brasileira, até nisso, ela é de cabeça para baixo. Não é democracia, né? Como é, por exemplo, nos Estados Unidos. A própria 50% de cada lado ali mostra o povo ali que tem, pelo menos 50% pensa diferente. Então você tem uma estrutura diferente. E eu faço uma crítica à social-democracia, que é o socialismo soft. O que a Europa fez? Como a Europa tentou repetir o sonho da Revolução de 1917 com a comunidade europeia de uma maneira um pouco mais soft, mas esse sonho de
utópico de igualdade, mas na verdade de igualdade na abundância que não existe, só existe igualdade na miséria. Esse sonho a União Europeia tentou aí com essa fusão. Aí quando a Inglaterra, que nunca esteve na União Europeia, não é boba, nunca aceitou a mesma moeda, nunca aceitou a livre fronteira, como ela nunca esteve sob o jugo de Bruxelas, resolveu sair da União Europeia. Resolveu sair não, né? Resolveu dar mais um passo ainda atrás, porque ela nunca esteve. Eu estive lá, se você ia da França para a Inglaterra, você faz uma nova entrevista. Você não transita livremente lá como você transita de Portugal para Espanha, Espanha para Itália. Não. Você chega na França, é entrevista e barra um monte de gente de entrar. Então ela nunca esteve lá. Agora é só uma declaração formal de que não vai estar. E as pessoas ficam apavoradas. Meu Deus, vamos ter comunhão, união. Porque as pessoas, ela de novo, talvez esse arquétipo coletivista, né? E essa ilusão da comunhão. As pessoas, elas temem o individualismo, a separação, o isolamento. Elas acham isso ruim, embora você veja que muita gente que está separada, vou pensar do ponto de vista conjugal, muita gente que está separada não quer se casar de novo, porque ela sabe que o preço disso é abrir mão de certa liberdade, ter que dizer onde vai e que horas volta. Então elas preferem ficar só. Veja, na experiência humana pessoal, ela já sabe que essa separação, esse isolamento é bom, porque você passa a ser dono de você, e não escravo manipulado por ninguém. Aí quando o país resolve sair, todo mundo, meu Deus, que coisa mais fria, que falta de união. Como se a união fosse uma coisa boa. Quer dizer, a união, ela pode ser boa se não há perda de nenhum lado. Essa união é boa. No geral, a união ocorre sempre com perdas. Então ela é uma união falsa. Então essa coisa, é a mesma coisa com a questão dos refugiados. Meu Deus, os refugiados, coitado, tem um monte de mendigo na rua, na vizinhança. E a questão é, quem é que coloca algum mendigo dentro de casa para dar um prato de comida? E aqui eu não estou sendo hipócrita, dizer, eu também não coloco. Mas o que eu estou dizendo é que é muito bonito ficar falando de longe, e quando a pessoa fala também, é porque de novo ela quer mostrar que ela é santa. Eu amo o próximo, eu tenho compaixão pelas pessoas. Quando lá no fundo, cada um de nós está preocupado, e só está preocupado com o nosso bem-estar e a busca da nossa felicidade, cuidar da nossa família. E não tem nada de errado nisso, porque é para isso que nós fomos feitos, para cuidar de nós, cuidar da nossa espécie, cuidar da nossa família, cuidar da nossa prole, no caso. Então, mas as pessoas, elas têm essa necessidade de algumas idealizações que na verdade mostram o quanto nós somos infantis. Se hoje voltássemos no tempo, se você pode ver um vídeo na internet sobre a pré-história, não tem esse mimimi de hoje, né? As pessoas, ninguém me dá carinho, ninguém. O homem ali da pré-história, o homem da caverna, os nossos tataravós para trás, uma criança ali tinha que se virar, o pai estava lá carpindo da enxadinha enquanto ela estava ali brincando. Não tem isso não tem essa história de carinho, como as pessoas tanto cobram. Então, com 30 anos de idade, meu pai e minha mãe nunca me deram carinho, né? Não tinha isso. Faço também crítica ao liberalismo, né? O liberalismo é o Estado mínimo o tempo todo querendo ser máximo, né? Então você veja que os Estados Unidos, que são para mim um exemplo de civilização mais bem acabado, eu considero um exemplo até a Primeira Guerra Mundial. De lá para cá ele já esquerdou muito para o meu gosto. Então você veja que, aliás, a crise de 29, ela já os primeiros movimentos do Banco Central, 20, 15 anos antes, mexendo, desembocou a crise de 29. E aí, de novo, as pessoas erradamente atribuem ao capitalismo. Então você veja que da fundação do Estado americano, pelo menos aí cerca de quantos anos? De 1776, daí mais, sei lá, até 1915,
farei a conta rápida, mas um bom tempo de um grande exemplo de civilização, que na Segunda Guerra para cá já perdeu bastante do que já foi, né? Já perdeu bastante em relação aos pais fundadores. Agora, aqui eu faço uma crítica a todos esses sistemas, eu vou falar sobre a infocracia, né? Você veja hoje que o governo digital, o governo tecnológico, o próprio ministro atual da Economia fala em 40% dos funcionários que aposentarão no âmbito federal serão trocados por sistema digital de gestão dos serviços. Caminhamos para um governo infocrático, é uma pergunta. Agora, se o Estado faz isso, deixa que a iniciativa privada faça. Por que tem? Por que ele é que quer fazer isso? E eu vou... Enfim, mas aqui eu vou falando sobre várias... E o ponto básico é esse, que em qualquer país por onde você for, as pessoas decidiram que querem aquela forma de governo. Agora, e não cabe julgamento, porque tem gente que fala assim, a espécie humana não presta, e você é o quê? Você é animal, é mamífero, é peixe? Então é preciso a gente tomar cuidado, porque se eu disser que a espécie humana não presta, eu estou dizendo que eu também não presto. Então, é preciso a gente se colocar em nós, no plural, porque é uma construção, infelizmente, tem que usar o termo, mas é coletiva. O que está aí tem a ver com nós fizemos, embora, obviamente, você pode dizer que não, eu não fiz isso e aquilo, mas nós aqui como sociedade. A saída é individual, você procurar o grupo em qualquer parte do mundo mais parecido com o que você é, você vai poder viver em ambiente mais parecido, com menos conflito. O que acontece é que muitas pessoas, por exemplo, os que se dizem socialistas comunistas, passam as férias na Disney, tem casa em Paris e provavelmente nunca conheceu a Venezuela nem Cuba. Também tem isso, a pessoa ele fala que da boca para fora que ele é de um jeito, mas ele não procuraria esse seu grupo parecido. Mas principalmente quem gosta da liberdade, quem tem esses pilares básicos: liberdade individual, propriedade privada, autocracia, você governar a sua vida, pode buscar em alguma parte do mundo um país mais próximo disso. O Brasil está muito longe disso. Agora, então o livro ele vai fazendo uma crítica a esses governos, a esses sistemas políticos, mas mostrando que não sejamos ingênuos. É o homem que está por detrás disso. Então, por isso, o Estado não veio de Marte. É uma crítica que eu faço porque eu vejo muitos libertários, que são aqueles que rejeitam o Estado como organização política e defendem como regra áurea a propriedade privada como lei para reger todas as outras. O discurso é bom, eu tenho empatia por essa forma de pensar, embora não precise de acadêmico, não precisa de Hofbauer para isso. Se você conversar com o seu João de 80 e poucos anos, a Dona Maria de 90, eles vão olhar para sua cara e isso é tão óbvio, né? Cada um governar, o respeito à propriedade, o que é meu, como é que se resolve o conflito, cada um cuidando de si, sendo dono da sua propriedade, que realmente a propriedade privada é o que pacifica. Eles vão dar risada de sua cara, porque o libertário ele quer trazer Hofbauer e fazer o Hermann Hoppe, fazer toda aquela filosofia para uma coisa óbvia, não é? O cão ele faz o xixi no chão e o primeiro que atravessa ele vai no pescoço, porque um dos princípios da lei natural é a autoproteção, que inclusive recentemente o Senado negou o direito ao armamentismo, que é um direito natural. Veja que o direito constitucional, o Brasil realmente é pirado. O direito constitucional estando acima do direito natural. Dá para levar a sério? Mas o meu livro, quando eu escrevi esse livro, O Estado Não Veio de Marte, foi para uma crítica um pouco ao delírio dos libertários. Delírio por quê? O primeiro delírio é ficar, como que será o mundo
sem o Estado um dia e ficar querendo saber quem vai decidir como vai ser serão as pessoas. Ninguém tem essa capacidade e já começam a fazer entendimento. E os oceanos, quem vai... É um delírio. Eu aprecio do ponto de vista filosófico a ideia da propriedade privada como regra, mas acho que não precisa de filosofia, filosofar para isso, é muito óbvio, é arroz com feijão. Mas é uma crítica por quê? Porque o libertário ele fica criticando o Estado ali, conversando com as pessoas, dá a impressão que o Estado veio de Marte e aí veio e dominou todo mundo, e aí as pessoas elas estão em dúvida, será que eu aceito o Estado que veio de Marte ou não? E na verdade não, o Estado que está aí veio da pessoa com quem você está conversando, do vizinho, do seu irmão, do seu pai, do parente, de você, veio de nós, é daí que ele veio. E aí a partir daí eu vou fazendo uma crítica aos vários sistemas, aos vários regimes políticos. Então é isso, esse foi O Estado Não Veio de Marte, mais um livro que eu publiquei e espero que essas ideias tenham levado você a alguma reflexão. Até a próxima!